Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É o momento em que deixamos nos instruir, guiar, sermos conduzidos pela Palavra de Deus que ilumina os nossos passos, o nosso coração e todo o nosso viver. Estamos estudando o livro do Gênesis, por isso já com a sua Bíblia aberta, lá no livro do Gênesis, capítulo 45. Já estamos na reta final, conhecendo a história de José, e hoje vamos ver como é que José se deu a conhecer aos seus irmãos. Nós pedimos então a luz, a direção, a graça de Jesus, para que Ele mesmo fale ao nosso coração, para que Ele mesmo nos dê o seu Espírito, o Espírito de amor, o Espírito de bondade, para nos conduzir no nosso estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, fica conosco. Jesus permanece conosco, porque nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua luz, do Teu Espírito Santo, porque nós queremos compreender Tua Palavra. Nós queremos mergulhar nas palavras das Sagradas Escrituras para fazer dela o alimento da nossa vida. Vinde em nosso auxílio, vinde em nosso socorro, vinde nos amparar, vinde nos guiar, vinde nos orientar, para que a nossa vida seja instruída pelas Tuas palavras. Que o Senhor nos abençoe e conduza os nossos passos. Nós nos sentamos junto à mesa da palavra para que possamos juntos estudarmos a palavra de Deus. Então não se esqueça mesmo de, além da Bíblia, ter junto com você a sua caneta e o seu caderno, para que você possa anotar direitinho aquilo que é o nosso estudo. Palavras que Deus vem falar ao nosso coração, mensagens que Deus dirige a nós, promessas, princípios eternos e tudo aquilo que são ordens de Deus para a nossa vida. Anota a data, o dia em que estamos estudando hoje a Palavra de Deus. O estudo de hoje é de Gênesis capítulo 45, todos os versículos de 1 até o versículo 28. Como é que diz a narração do texto bíblico? Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: mandai sair toda a gente. Se você quiser riscar na sua Bíblia essa ordem de José, ela vai ser muito importante para nós. O grito de José não é um grito de desespero, não. É um grito de amor. Quando ele manda que saia toda a gente, é porque José quer estar a sós com seu irmão, os seus irmãos. E o que quer dizer estar só com os irmãos? Estar a sós é um momento de graça, é um momento de reconciliação, é um momento de conversa fraterna, é um momento de entendimento. Às vezes, e muitas vezes, precisamos estar a sós com os nossos. Os pais com seus filhos, marido com a sua esposa, irmãos com os seus irmãos. Não precisa ser aquela reunião de forma nenhuma aberta para toda a cidade saber o que está acontecendo. É o momento de estarmos frente a frente com os nossos. Como precisamos estar a sós com nossa família, para que momentos de graças, momentos de reconciliação, momentos de restauração possam acontecer. E assim ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Até então, José era um desconhecido. Quando um irmão é eliminado da nossa vida, do nosso coração, nós o eliminamos pelo rancor, pela raiva, pelo ressentimento ou por qualquer um dos sentimentos negativos, aquele irmão passa a ser um desconhecido para nós. É preciso um trabalho de reconstrução dos relacionamentos que foram rompidos. E é preciso que o mais humilde, é preciso que aquele que caminhe na presença de Deus faça esse caminho de restauração, com a pedagogia divina, com a paciência necessária, esperando o tempo da graça para que a restauração possa acontecer. E foi isso que José foi fazendo. José era um homem
que deixou-se guiar por Deus. Quem deixa-se guiar por Deus, deixa ser conduzido por Deus, não se precipita, não deixa-se levar pela ansiedade da alma e do coração. Às vezes você, por exemplo, está vivendo um momento de tensão nos seus relacionamentos, na vida conjugal, na vida familiar, entre os irmãos. Não queira ser precipitado e achar que de uma hora para outra as coisas irão se resolver. É preciso deixar-se guiar por Deus, guiar-se muito por Deus, para que a restauração, de fato, ela seja feita. E o versículo 2 diz o seguinte: José rompeu-se num choro tão forte que os egípcios o ouviram até mesmo a casa do faraó. E aqui vem o mais importante, que é o versículo 3. E José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda vive? Dizer o nome é deixar-se conhecer. Eles o conhecem como José, e José, na sua emoção, no seu choro, no impacto de tudo que está dentro do seu coração, que ele agora irrompe para fora, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Eu sou José. E dentro do coração dele, a primeira pessoa que ele pergunta é pelo seu amado pai, pelo seu querido pai. Meu pai ainda vive? Todo filho tem que ter sempre no seu coração, estando fisicamente perto ou fisicamente distante. O pai, ele jamais morre no seu coração. A mãe jamais morre no seu coração. Seus pais estão sempre dentro de si. E é por isso que a primeira pergunta é justamente: onde está meu pai? Em outras palavras, meu pai está vivo? Mas os irmãos não conseguiram responder nada. Ficaram estarrecidos diante dele. É óbvio, a emoção tomou conta deles. Mas José, e aqui o versículo 4, eu queria que você riscasse na sua Bíblia, toda a mensagem que é o versículo 4. Aqui é uma mensagem de Deus para você, para mim, para todos nós. José, cheio de clemência, ou você poderia também traduzir para José, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, José cheio de amor no coração, ele disse aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E esse aproximai-vos de mim é uma ordem de José. A ordem de José aqui, porque quem tem um coração cheio de clemência, tem um coração cheio de misericórdia. Significa que tem um coração cheio da presença de Deus. Porque aonde há misericórdia, Deus está ali presente. Por isso José, cheio de Deus, da presença de Deus, ele dá uma ordem aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. Quem quer reconciliar, promove a aproximação. A reconciliação é aproximar aquilo que a desavença, a morte, a discórdia rompeu e distanciou. A misericórdia é esse remédio, esse bálsamo divino que aproxima aquilo que o mal distanciou. Veja que beleza a palavra de Deus. A palavra de Deus promove a reconciliação. A palavra de Deus promove a aproximação daquilo que o mal um dia distanciou. Mas deixa eu dizer a você mais uma vez, é preciso deixar se conduzir por Deus. Porque onde o mal semeou o joio, a graça de Deus vai promover o bom trigo da reconciliação e da união. Acompanhando ainda o texto sagrado, tendo eles, os irmãos, se aproximado, José repetiu: eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Eles estavam tão estarrecidos que não estavam acreditando no que estavam vendo e ouvindo. José não está repetindo aqui que ele era José, o irmão que foi vendido. Não era para jogar na cara deles, não, porque quem promove reconciliação não joga as coisas na cara.
O que José, na verdade, estava dizendo? Aí para nós vem o versículo 5, 45:5. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis. Quem promove a reconciliação, a restauração, não promove a aflição nem o tormento, promove a graça. Não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país, pois foi para conservar-vos a vida que Deus me enviou à vossa frente. Aqui é um princípio da graça de Deus, da ação providencial de Deus. Lá na frente, na carta de São Paulo aos Romanos, nós vamos escutar Paulo dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que esperam em Deus. Como José era temente a Deus, como seu pai Jacó era um homem temente a Deus, mesmo as situações mais conflitantes da vida, mais dolorosas da vida, Deus aproveita dessas situações para fazer a sua graça acontecer. Não é que José está dizendo que o que os seus irmãos fizeram foi correto, não. Mas ele aproveitou e a graça de Deus o instruiu, é assim que a graça de Deus forma o homem de Deus, a mulher de Deus, para mostrar aos irmãos que de uma desgraça, que de um mal, Deus fez o bem acontecer, a graça acontecer. Deus fez com que os caminhos pudessem serem redirecionados. E por isso José não permite que seus irmãos caiam na aflição. Versículo 7, Deus me enviou à vossa frente para assegurar-vos a sobrevivência no país e preservar-vos a vida para uma libertação grandiosa. Portanto, não foste vós que me enviastes para cá, mas Deus, Ele me constituiu tutor do faraó. A leitura divina, a leitura da história a partir da luz de Deus. É isso que José faz. Versículo 7 é um princípio para você anotar. Deus é aquele que faz com que nossas histórias, por mais dolorosas, duras que sejam elas, amargas que sejam, Deus reconduz para operar a sua salvação. Quando o homem de Deus passa por um tormento, ele se ajoelha na presença do Senhor para deixar ser conduzido por Deus. Olha como foi a história de José, vendido, foi para a prisão e passou por tantas situações calamitosas, mas nunca perdeu a esperança, porque sabia que Deus o guiava, Deus o conduzia, e Deus o conduziu de volta para os seus irmãos, de volta para os seus pais, de uma maneira que nós nunca poderíamos humanamente imaginar. Deus age na humanidade para operar a sua salvação. Vamos agora acompanhar o nosso irmão Padre Antônio Xavier, que traz mais luzes para o nosso estudo orante da Palavra de Deus. A cena do capítulo anterior, 44, quando Judá se apresenta para ficar no lugar de Benjamim, ali cativo no Egito, termina por ser aquela cena que José não consegue resistir. E José termina por se revelar aos seus irmãos e rompe naquele pranto, naquele choro quando abraça o seu irmão mais novo. Porque pense bem, já se vão mais de 10 anos que não se encontravam. Para José realmente um momento muito bom, que ele jamais teria pensado que poderia reviver. Porque ele estava numa terra distante, falando uma outra língua, envolvido com uma outra coisa e, digamos a verdade, numa situação muito mais importante do que aqueles que eram simplesmente pastores ali na terra de Canaã. Ele é o administrador do Egito. E será exatamente essa grande alegria de José que vai comover os seus irmãos. E aqui nós entenderemos qual o sentido verdadeiro de José ter sido enviado antes. Era necessário que ele fosse preparado realmente o caminho para que ele pudesse então depois trazer a sua família. O próprio faraó vai ser aquele que vai dizer, traz todos para cá, traga todos para cá, e ele vai mandar então buscar o seu pai para que possam então, de uma maneira muito mais sublime, viverem juntos novamente em uma terra estrangeira. E é muito interessante essa visão que a Escritura tem
de nos transmitir sempre essa imagem de que nós nunca estamos na terra que nos pertence, nós sempre somos estrangeiros. Abraão, que saiu lá da região de Ur, na Caldeia, depois de Harã, que peregrinou por tantos lugares, Isaac também, Jacó também, agora José, saem da terra prometida, que na verdade a terra pertence a Deus, não ao povo, a terra é de Deus, eles são peregrinos naquela terra, são conduzidos para uma outra terra que também tem dono, nos mostrando que realmente a nossa fé é uma fé peregrina, que nós caminhamos e trilhamos muitos caminhos, mas que de verdade a nossa verdadeira posse será somente o céu. Aqui nós simplesmente usamos daquilo que não nos pertence em última instância, porque tudo o que temos aqui são bens que passam. Mesmo a nossa família, as pessoas que aqui temos, todas passam, porque nós também passamos. Aquilo que existe de verdade, de terra, de pertença, que não nos será tirado, é aquilo que Jesus nos lembra lá no Evangelho de São João, será o céu. E aqui, Jacó vai partir para a última fase de peregrinação da sua vida. Saindo da terra prometida, migrando para o Egito, será então ali muito bem recebido e aí então se começará uma fase bem distinta. Mas vejam, essa comoção do coração de José. É bem assim um coração bem resolvido, né? Uma vida sem muitas pendências, né? É capaz de fazer o bem, mesmo tendo sido vítima do mal, e ao mesmo tempo de se alegrar simplesmente por ter a presença dos seus irmãos. E olha que aqueles irmãos foram aqueles que fizeram mal para ele, mas o que conta são os seus sentimentos, não os sentimentos que os irmãos tiveram em relação a ele. Um coração realmente sem pendências, é isso que nós vemos em José do Egito. E lá no versículo 24 do nosso estudo de hoje, desse capítulo 45, tem uma ordem de Deus dada através de José. Não fiqueis perturbados pelo caminho. Os irmãos irão de volta para trazer o seu pai e com tudo aquilo que aconteceu, as emoções estão à flor da pele. Mas José é voz de Deus. Não fiqueis perturbados, porque Deus não nos quer perturbados. Por maiores que sejam as emoções, as situações que passemos na vida, Deus é aquele que nos traz a paz. Senhor, que nós sejamos promotores da paz e da reconciliação, que nós sejamos promotores do bem, guiados pela Tua Palavra. Promove a reconciliação entre irmãos, entre amigos, entre casais. Que a Tua graça, Senhor, nos dê realmente a graça de sermos canais de reconciliação por onde quer que nós andemos, onde quer que nós estejamos. Que a Tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe imensamente você. Nós ficamos aqui com o nosso programa Bíblia no Meu Dia a Dia. E eu te espero no nosso próximo estudo orante da Palavra de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.